Aquilo que falam lá no mundo não é sua realidade. Você é uma pessoa diferente. Diga assim: eu sou diferente. Aleluia. Mateus capítulo 4, versículo de número 1 e versículo de número 10. Mateus 4, 10. Vamos falar um pouquinho a respeito da tentação de Cristo. Falar um pouquinho aquilo que nos capacita a vencermos o mal. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Versículo 10. Então, disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Versículo 11. Então, o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Olha para cá e preste atenção. Há 2000 anos atrás, Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado. Diga assim: Jesus foi para o deserto para ser tentado. Jesus estava lá no deserto para ser tentado. Pelo menos é o que está escrito. Só que quando você começa, Marquinhos, estudar profundamente esse texto, você vê que a tentação de Jesus não se resume apenas em ser tentado. Não se resume nisso. A gente, quando começa a mergulhar nesse texto, Marquinhos, e ser transportado juntamente com Jesus, isso que é o importante, você só vai entender o que eu vou falar se você agora for transportado junto com Jesus. Jesus, ele foi levado para o deserto, a palavra diz, para ser tentado. Quando você começa a analisar esse texto, irmão, você vê que vai muito além de uma tentação. Você vê que Jesus, ele começou a jejuar. Se a missão de Jesus fosse ir para o deserto, para tão somente ser tentado, ele não precisaria jejuar. Porque para ser tentado pelo diabo é em qualquer lugar. Nos dias de hoje, alguém é levado para um lugar isolado, solitário, para ser tentado? Não. É levado para o lugar onde está sendo promovido, por exemplo, o fato abandona o álcool. Alguém abandona o álcool e o colega chega, pega ele. Alguém abandona as drogas, o baralho. Aí chega um colega e diz: vamos dar um passeio ali. Aí o cara sai, ele não sabe que está indo para aquele local. E quando ele chega lá, está o álcool. O cara era alcoólatra. Quando ele chega lá, está a mesa de baralho, o cara era viciado. Quando chega lá, está rodeado de amigos, cheio de entorpecentes. E ali é gerado uma tentação naquela pessoa que dizia ser liberta, que diz ser liberta do vício. Alguém só é tentado no local onde está sendo consumado o fato. O cara, ele passou a ser tentado porque estão oferecendo álcool. O cara passou a ser tentado porque está oferecendo o vício que escravizava. Jesus foi levado para o deserto. Ora, o que tem no deserto para tentar alguém? A fome veio em decorrência de um jejum. A fome não veio em decorrência de estar no deserto. A fome veio em decorrência do jejum.
Então, irmãos, a gente precisa entender o seguinte: como vencer o maligno? Como vencer o mal? Como vencer as notícias? Como vencer as acusações? Como vencer o maligno? A palavra, irmãos. Somente a palavra nos garante a vitória. Amém? Jesus disse: e conhecereis. Jesus disse: o meu povo está morrendo por falta de conhecimento. Irmãos, tem muita gente que cede facilmente às tentações, não é pelo fato de estar sendo tentado, é porque não tem conhecimento da verdade. É só você observar como Jesus venceu o inimigo. Se você tiver a verdade na sua mente, você pode estar em qualquer lugar. Jesus foi conduzido para o deserto, mas nele continha verdade. Aí a razão, irmãos, para buscarmos este conhecimento. Quem tem mais conhecimento tem facilidade de vencer o maligno. As tentações veio em decorrência da fraqueza na carne. A tentação, ela não vem em decorrência do seu espírito forte. Ela vem em decorrência quando a carne se encontra abatida. Do ponto de vista da fome. Lembre-se, o contexto se refere ao corpo de Jesus frágil por causa da fome. Então, foi uma oportunidade que o inimigo viu de tentar Jesus. Ele disse: olha, espera aí, o cara veio jejuar muitos dias, então ele está com fome. É aí que eu vou pegá-lo. Olha para cá. Nossa vida, irmãos, nossa vida, ela é dividida em partes, como uma pizza. Ela tem várias fatias. E aquela fatia da sua vida, a parte da sua vida que você tem maior preocupação, é onde tem maior tentação. Porque é lá onde falta domínio. Se você nascer na sua vida, irmãos, você tem muita preocupação na área da saúde. É ali, naquela área, onde o inimigo vai lhe perturbar. Então, descansa no Senhor. Confia nele e ele tudo o fará. A área financeira. Irmãos, eu estava falando essa semana lá em casa. É a área onde existe e é provocado, consumado, a maior quantidade de divórcios. É por conta da área financeira. Casamentos de muitos anos são destruídos por conta da área financeira. Existem outras áreas que destroem, mas a área financeira é campeã. A área financeira tem levado pessoas a se revoltar, filho contra o pai, pai contra o filho. A área financeira tem levado os tribunais a ter gigantescos julgamentos. A área financeira. Então, a área de Jesus, pelo menos nesse contexto aqui, era fome. A palavra é quem diz que ele teve fome. Olha só, preste atenção. Para quem Jesus falou que estava com fome? Porque o diabo, ele não tem o poder de ler nossa mente. Olha para cá e preste atenção. Nem tudo eu preciso falar com a boca, mas eu posso fazer algo aqui, falar com o meu corpo, e vocês irão entender. Se eu fizer isso aqui, você já sabe que é ok, legal, está tudo bem. Se eu fizer isso aqui,
você já sabe que eu estou reprovando algo que não está nada bem. Então, se eu falar nada, vocês entenderam. Então Jesus teve fome. Jesus não disse que estava com fome. É por isso que a gente tem que vigiar até nos nossos gestos. É por isso que você tem que vigiar até no olhar, até a maneira como você olha para alguém. O inimigo pode colocar na pessoa que está recebendo o olhar uma outra interpretação. É por isso que temos de ser vigilante em tudo. Se te chamaram para ir em determinado local, vigia primeiro. Pode ser teu amigo, pode ser quem for. É só olhar o que está acontecendo no mundo. Muitas pessoas foram e não voltaram. Então, a gente tem que vigiar. Jesus não falou para ninguém que teve fome. Mas o diabo viu o modo como Jesus estava andando. De forma fraca. Um corpo frágil. Só que tem um porém. Nesse contexto aqui, quanto mais fraco o corpo de Jesus estava, mais o espírito estava forte. Porque é assim a lógica. Quando você sacrifica a carne, o espírito fortalece. É assim que funciona no contexto se referindo ao jejum. Então, voltando aqui, Jesus não falou para ninguém, eu estou com fome. A palavra diz que ele teve. É fácil você perceber quando alguém está com fome. É fácil você perceber quando alguém está cansado, fadigado, fraco, desnutrido. É fácil. Você bate o olhar assim e já imagina. Então Jesus teve fome, aí foi a oportunidade. Olha para cá e preste atenção. Oportunidades precisam ser criadas para poder ser gerado a tentação. Primeiro, são criado oportunidade. Aí, nesta oportunidade é gerado tentação. Jesus foi para o deserto, o diabo ficou de longe, observando. Jesus teve fome, o diabo disse, é agora. Por que foi que o diabo não se aproximou de Jesus nos primeiros dias de jejum? A resposta não ia ser a mesma? Eu acredito que a resposta ia ser a mesma. Mas por que ele se aproximou de Jesus no final do jejum? Lá no final. Preste atenção, irmãos. Jesus foi claro, ele disse, olha, quem permanecer até o fim. Se você observar a trajetória de Jesus, Jesus sempre falava de uma conquista no final. Prêmios, ninguém ganha prêmio no início, na largada. O troféu, a coroa, o prêmio sempre está no final.